pela excelente comunicação. E agora eu quero chamar o Ricardo para apresentar a sua pesquisa, que seria tradução de poemas escritos em Libras para a língua portuguesa. Por gentileza, Ricardo. Bem, então, boa tarde, meu sinal é esse, eu sou professor na Universidade Estadual, 3 de Maio. Eu estou aqui nesse congresso, é a segunda participação minha, a primeira vez eu vim como participante e agora eu estou vindo como palestrante, Universidade Estadual do Maranhão. Então, o tema da minha pesquisa é tradução de poemas escritos em Libras para a língua portuguesa. A minha orientadora, professora Rachel. Então, hoje é um pequeno recorte dessa pesquisa que está em andamento. Então, aqui ela é transcrita de escrita de sinais para a língua portuguesa. De que forma ela ocorre, essa tradução? Há uma similaridade ou há uma diferença grande? Então, a ideia que nós temos é que as produções em língua brasileira de sinais, as poesias também ocorrem tal qual as produções em escrita de sinais, também é possível fazer essa tradução. Algumas demonstram maior ou menor grau de dificuldade. Isso, claro, pensando na forma de registro, glossários, que são importantes, sim, na área da literatura, da escrita de sinais. Essa produção em escrita de sinais. No signwriting. Então, pensando nisso, quais seriam as perguntas? Qual aspecto da poesia em Libras escrita pode ser transpostos para o português? É possível ou não? Isso é uma pergunta importante de pesquisa, e aqui nós vamos tentar respondê-la. Próximo, por favor. E aqui nós temos o referencial, uma parte do referencial teórico, que nos dá o embasamento para essa pesquisa. Temos diferentes autores que explicam sobre cada um deles, que me auxiliam a responder essa pesquisa que está em produção, na poesia em língua de sinais e como ocorre, literatura surda e literatura em Libras. O que ocorre na literatura surda e literatura em Libras, há diferença ou não nesses dois campos? Então, eu procurei os principais autores, são ele, Carnop, 2006, Mourão, 2011, e Sutton Spence, no Prelo, que são publicações que estão ocorrendo, que ainda não ocorreram, mas brevemente teremos uma publicação a esse respeito também, que foi do ano de 2021, a partir de uma pesquisa do Rio de Janeiro, da Arara Azul. São pesquisas importantes e que mostram que a poesia, a literatura em Libras, ela tem um momento que é ocupado por surdos e ouvintes também a essa produção, inclusive em escrita de sinais também. Então, a partir dessa literatura surda, ela é por surdo ou ouvinte, perdão. Então, Rachel Sutton Spence, ela trabalha com a literatura em Libras, com o foco na língua de sinais. Se pode ser produzida tanto por surdo quanto por não surdo, mas tem que ser produzida em língua de sinais. Isso, a poesia em língua de sinais. A segunda, nós temos a poesia em língua de sinais, de Sutton Spence Quadros, Bauman, Klima e Belugi. Esses são autores estadunidenses que explicam como se dá a poesia em língua de sinais. E tem níveis, inclusive, de estruturas diversas. De uma estrutura mais básica, que são as escolhas lexicais, uma estrutura que seria uma questão de como se organiza, e a produção,
realmente, a partir da imagem visual que isso permite, com essa poesia que está sendo produzida. Então, o Klima Beluga ela traz, e qual eu também sigo, essa forma de pensamento da poesia em língua de sinais. E nós temos o fato da poesia concreta, a partir de campos. E essa poesia concreta aqui no Brasil, nós temos, a partir de 2006, dos anos 90, de 1996, da década de 90 ao início dos anos 2000. E aí nós temos as fotos aqui dos pesquisadores dessa poesia concreta, Campos, Campos e Pitanguiri, são irmãos, os irmãos Campos. Aqui nós temos as fotos deles, que são pessoas pesquisadoras que trazem aqui para o Brasil uma grande importância do que seria essa produção, que é independente da forma, ela quer se... é desligada da forma. Então, isso, a questão da poesia, de que forma ela se organiza a partir da imagem, e também da forma com que ela tem, do que ela tem o significado. Então, imaginemos que haikai, os usos de haikai, que é essa questão da imagem com a forma. E nós temos também a transcriação, a partir de Peirce. A transcriação, ela tem uma forma de tradução própria, que é a poesia, do que eu quero traduzir, onde eu quero ir, o que ela me traz, quais são as inter-relações, as relações que devem ser produzidas, a forma, elas têm que estar coesa ou não. Mas muitas vezes ela traz que por questão de uma língua diferente, ela tem que trazer uma outra forma também. Então, muitas vezes ela não consegue corresponder ao texto original. Então, nós temos aqui uma foto antiga do Peirce, do autor, e aí ele traz a questão muito mais da iconicidade e da simbologia também, do signo linguístico. Peirce, ele estuda a questão do signo linguístico, e também muitos adotam esse autor para os estudos da tradução. E também nós temos o Cy Wright, nós temos a Marianne Stumpf, Sutton e Spence, e Thiessen. Então, esses são os principais autores no que se refere à escrita de sinais, e aí pesquisando com eles, a partir das línguas de sinais, eu queria verificar também a possibilidade da poesia, do haikai, da poesia concreta, perdão, dessa informação que os irmãos Campos nos produzem, e a partir do SciWrite, queria verificar uma experimentação, se era possível também a tradução a partir da poesia concreta, para a poesia concreta. Então, queria verificar qual é a relação, se teria similaridade ou não, se isso poderia me auxiliar nesse projeto de pesquisa. Passamos, então, à metodologia de pesquisa, que tem dois caminhos. O primeiro deles foi o estudo descritivo da poesia em Libras escrita, porque nós não tínhamos outro material que pudesse entender de que forma poderia ser essa escrita. Então, pronto este processo, passamos para a tradução comentada de poemas em Libras, escrita para o português escrito. E aqui nós temos um exemplo do que seriam os poemas em Libra escrita. O primeiro, nós temos aqui como se fossem cisnes, e aqui nós temos a utilização, um poema da Bahia, um autor da Bahia, Maurício, esse é o sinal dele. E aí está o nome dele bem abaixo, só que não dá para ver.
E aí é uma assinatura dele a partir da escrita de sinais, ele apresentou esse trabalho. E aí ele une com a imagem. Então, tem a utilização desse método do haikai, a utilização da forma com que é escrita com a utilização da imagem. Então, ontem, a partir da palestra da professora Rachel, ela traz a questão dessa importância que tem desse signo imagético, dessa imagem, o que ela me representa, o que ela me traz, que informação ela também me representa. Então, a tradução também do poema também tem que estar composta dessa imagem. Ela tem que estar interligada. Então, nós partimos agora para a segunda imagem, a imagem do meio. Temos o autor Cássio, que ele é do Ceará, Cássio de Lima. E, por último, também nós temos um poema em escrita de sinais, do mesmo autor, que aqui vocês veem como se fosse um rosto feliz. E aí nós temos um poema concreto. Na verdade, esse último, ele traz, ao trazer como se fosse a imagem de um rosto de surdo. Ele vem mostrando todo esse como se fosse a imagem surdo. E aí depois o sorriso, ele vai alternando entre surdo, não surdo, surdo, não surdo. E aí como se fossem os olhos, é como se fosse a escrita em língua de sinais, a representação em língua de sinais de surdo, em sight-write, surdo ouvinte. Então, para isso representar a comunidade de uma forma geral, a comunidade surda. Então, isso é uma espécie de metáfora também da comunidade surda, que é composta por surdos e não surdos também. Então, isso dá uma ideia de comunidade, quer dizer, de um conjunto de pessoas que se reúnem e conversam ali em uma espécie circular. E vejam que é um círculo fechado, mas e esse sorriso é surdo, não surdo? Por quê? Porque há participação também de não surdos na comunidade surda também. Então, os ouvintes estão onde? Na boca, pela representação, que os surdos é pela língua de sinais e os ouvintes não surdos pela boca. E os olhos seria a representação das línguas de sinais, como se fossem as conversas, pela percepção visual que se tem. Então, isso é a representação, seria uma representação em haikai para a comunidade surda. Então, e aí o sorriso simbolizado por todos. E aí, pensando nisso, nós temos a questão da transcrição. De que forma seria possível? Quais seriam as possibilidades? A partir disso, a tentativa. Renato, ele é surdo, e aí ele trouxe uma possibilidade de construção de transcrição, na qual eu não fiz uma cópia integral do que ele traz, aí o poema, eu vou tentar representá-lo. E aí ele traz somente essas configurações e a partir disso faz ondas do sol irradiando, peixe flutua na água, liberdade, choque na parede invisível. Então, quer dizer, ele traz duas configurações, apresenta duas configurações e os movimentos intercalando entre si. Mas espera aí, como é que isso possibilita trazer essa parte do que seria esse poema transcrito? Difícil, realmente, uma possibilidade difícil. Então, eu fiz esses recortes e fui colocando, mas não gostei inicialmente. Parecia só uma leitura textual, mas não se apresentava como se fosse um poema, eu não conseguia identificar como poema. Então, isso a partir da escrita do professor desse poema, do professor Marcos Weine, de uma tradução dele, do que ele percebeu. Da escrita de sinais, colocou-se também os movimentos? Possível. Colocou a simetria? Sim, é possível. O uso de configurações de mãos semelhantes? Sim. O peixe, o movimento, o sol irradiando? Sim. E a metáfora?
o que que esse peixe vem, verde, não verde, vidro, a barreira que tem como se fosse uma espécie de aquário, mas essa barreira, o que que ela me dá? Que sentimento é esse que ela coloca? Não era possível colocar. Então, o movimento do mar, sim, a metáfora até ela colocou, mas o efeito não foi possível colocar, a questão do morfismo também não foi possível colocar, a questão da suavidade do movimento, de irradiar sobre a água, sim, a modificação, enquanto irradiava e vem para a água, e esse movimento que a água faz, como se fosse, mas editar e colocar tudo isso realmente para uma questão de morfismo, esse efeito mórfico perdeu-se também. Então, a questão da imagem, da superestrutura, ela também se perdeu nesse processo de transcrição para o SciWrite. Mas eu tentei fazer uma transcrição intralingual de língua de sinais para a escrita de sinais. E aqui seria a proposta de tradução intralingual, né? Seria a possibilidade mais próxima, seria uma tradução mais próxima do texto original, de como seria também a imagem, trazendo essa questão da possibilidade do haikai também, do que seria, para aproximação. E aqui nós percebemos, então, a questão da recepção e da produção, de que forma seria. Então, era para ser assistida a recepção, é para ser assistida, o objetivo é esse. O segundo deles seria a questão do tempo, ela é ditada pelo tempo. Que tempo de produção seria esse? Então, eu escolhia o meio, eu vou perder, então, essa tradução, então eu preciso saber quem é essa figura do performer também. É necessário pensar nesse ponto. E outro seria a questão da recepção da produção. Ela é a presença do corpo, perdão, a recepção ainda, ela para ser lida, ela tem uma possibilidade de leitura sinótica, eu tenho que ver elementos mínimos, perceber elementos mínimos dentro dela, possibilidade de analisar, verificar os versos, porque o verso em língua de sinais para a escrita de sinais, ele se mostrou diferente. Então, no que tange à produção, é também a presença do corpo, porque o vídeo mostra esse corpo, esses movimentos, a confluência entre os sinais. A edição também. Então, aproveitava esse momento de edição da imagem, entre a imagem que vai e volta, e também da ausência do corpo. Na produção textual, não tem ausência do corpo. Tem ausência do corpo. Mas quem é? Ele retira um pouco essa informação. Então, ele vai colocando e tirando nessa tela, e ela tem um limite, a questão da página, da tipografia, a questão da edição, então, ela tem um limite, inclusive prosódico, da informação que se coloca. Então, a partir disso, nós temos uma tradução interlingual dos haikais. Aqui nós temos uma versão 1, do topo o corpo salta, corta o ar em piruetas, mergulha e emerge. Aqui, a partir dessas escolhas da escrita de sinais, são características importantes, porque é como se subisse no topo de uma corda, de uma escada, e aí qual é o objetivo? O objetivo é realmente a escrita de sinais
utilizando. E aqui nós temos como se fosse a água, que, na verdade, é a seta que se mostra o movimento. Aí a setinha mostra o movimento da água. E aí, para o português, uma tentativa já interlingual. Então, na primeira versão, aqui nós temos a tradução para escrita de sinais. A primeira versão é em português, perdão. E aí eu fui colocando as informações e depois, pensando nisso, na questão da força e a importância da imagem e também a utilização nisso a partir da escrita de sinais também. Então, por isso, a organização de duas versões. Por quê? O que que a tradução, nesse caso, ela se mostrou? Então, eu sigo mais a análise semiótica, intersemiótica, perdão, no qual ela traz tipos diferentes. O primeiro deles seria o índice, o segundo, a imagem de referência do modelo, do que seria a forma visual, e o índice do texto, a disposição espacial do texto. Quais seriam as relações que se fazem com o Haikai? Então, é uma relação direta, é uma relação de, por exemplo, eu utilizo uma mão, uma fumaça, um outro tipo de recurso que me dá imagem, que me dá uma possibilidade de entendimento que aqui se trata de um fogo, então, quer dizer, que não é imagem direta, mas sim uma percepção do que seria, é uma fumaça, é ou não é um índice de fogo, é uma fumaça, o que seria? E a outra questão é a questão da tradução. Tradução intersemiótica, tradução intralingual e tradução interlingual. Então, esses três tipos. Por que a escolha da forma do haikai? É um tipo de poesia que me dá a partir da imagem. A interpretação imagética, que a imagem é uma representação importante que me dá a partir da escrita também, ela deve representar a imagem. Então, tendo essas informações, de que forma seria essa imagem? O que que ela me representa? E aí nós temos o uso de grafemas especiais, que seria o segundo objeto, a segunda versão, do topo ao corpo. E aí nós temos do topo, o corpo, como foi a questão de salto, é como se tivesse um trampolim. Ele estivesse correndo, tivesse um trampolim, que ele salta nesse trampolim, e aí tem uma relação com a imagem. E aí tem uma frase, corta o ar em piruetas e mergulha. E aí vai colocando as palavras aqui como se elas estivessem caindo também. Porque aí você passa o olho como se elas estivessem caindo também, dá uma informação de um índice que é como se fosse o corpo realmente caindo em pirueta. Então o texto vai caindo também. Então, essa é a utilização do haikai, que tem um acompanha com os olhos, a imagem, a escrita se acompanha com os olhos. Então, a água seria a representação também, seriam ali essas imagens que foram, esse texto que foi colocado. E aqui a tradução dos índices, o haikai. Por quê dos índices? Porque a questão da imagem, o que que ela me possibilita? Qual é o local que está ocorrendo? Qual é a relação que ela permite me trazer?
E o segundo, que está em verde, que é a onomatopeia, para a ocorrência como se fosse um mergulho. Então, por isso é a questão do índice. Não tem um som, mas tem uma outra informação que me possibilita o entendimento, a imagem, me traz uma imagem visual daquela acústica representativa possível. Então, com isso, nós concluímos que o tradutor buscou traduzir os ícones, índices e símbolos de forma que pudessem compor um emaranhado dentro da estrutura relacional. De que forma foram construídas essas relações sígnicas na língua portuguesa que pudessem funcionar também e que pudessem respeitar paralelamente o original, manter e fazer uma analogia na língua de recepção. Então, de forma bem breve, deixa eu só complementar. Essa é uma pesquisa que tem um foco principal na escrita de sinais, não só no registro, mas que também que possa ser utilizado de uma forma mais maleável e flexível a todos que podem fazer brincadeiras, inclusive, com as questões dos poemas e a poesia apresentada em língua de sinais. É isso, muito obrigada.